A paz do Senhor, meu irmão, você, minha irmã, amém? Mais um vídeo aqui para o canal, o Grandão da Galileia, amém? Você que faz parte daquele projeto Sou do Senhor aqui no YouTube, seja bem-vindo ao nosso podcast Tempo com Deus, amém? Está aqui comigo nosso irmão, o evangelista Carlos Vinícius, que hoje veio ter aquele tempinho abençoado para poder estar nos prestigiando. Seja bem-vindo, meu querido. Obrigado, querido, pela oportunidade de estar aqui com vocês. Mais uma vez, destrinchando a luz da Bíblia, destrinchando sobre a palavra do Senhor e trazendo luz, trazendo reflexão, momento muito importante para os nossos tempos que nós estamos vivendo hoje. Muito obrigado, Thiago, pela oportunidade. Amém, glória a Deus. E hoje está aqui comigo nosso apóstolo Marcos Santana, que hoje veio falar um pouco da sua experiência com Deus aqui e contar um pouco da sua vida, no ministério. Amém? Seja bem-vindo, apóstolo. Que Deus abençoe sua vida. Abençoe sua vida. Amém, glória a Deus. É um prazer estar aqui com o nosso querido Thiago, que é o nosso homem da mídia, Glória a Deus. E no projeto Sou do Senhor, que é uma honra para nós poder fazer parte desse sonho, dessa bênção. O Grandão da Galileia, já vai aproveitando e se inscrevendo aí, Tá indicado, Super recomendo, Hashtag super recomendo. Glória a Então Deus. é uma bênção muito grande estar aqui com você, nosso querido evangelista Vinícius, Amém. que é o nosso líder de excelência ali na Igreja Apostólica Rema de Braga. Amém. Deus abençoe vocês, uma honra, prazer. Amém, glória a Deus. Vinícius? Amém. Vamos fazer uma oração. Que Deus abençoe sua presença aqui nesse canal. Você que nos assiste agora, você que está aí sentado na telinha, na expectativa de que alguma coisa vai acontecer, pois temos certeza em Deus que o Espírito Santo vai falar em seu coração. Amém? Pai, queremos te agradecer, Senhor, Deus, por esse momento de excelência, Senhor, esse momento que separamos, meu Deus, para poder falar sobre a Bíblia Sagrada, Senhor. Meu Deus, mas também, Senhor, meu Pai, um tema, Senhor, meu Pai, de revelação, Senhor, meu Pai, aos nossos corações. Aquilo que o mundo, Senhor, meu Pai, não pode entender, Senhor, aquilo que o mundo não compreende, Senhor. Nós que estamos aqui, aqueles que estão nos assistindo, Senhor, compreenderão a luz do Espírito Santo, Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, pedimos, Senhor, a referência, Senhor, de sabedoria do Senhor. Abençoa-se, meu Pai, o apóstolo Marcos Santana, da vida do Thiago, a minha vida, nos conduza ao entendimento profundo, meu Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, glória a Deus. Quero que o irmão Vinícius apresente aí mais um detalhe aí nosso apóstolo. Glória a Deus. Rapaz, estamos aqui com uma referência aqui, vamos falar referência mundial, Uma referência aqui que realmente preenche todos os requisitos daqui de um apóstolo, O apóstolo Marcos Santana, 30 anos de ministério. Não é qualquer um que chega nesse nível, 30 anos são 30 anos suportando, Aleluia, grandes vitórias, Muita luta, muita batalha, então a carga aqui é pesada. Bacharel em teologia, doutor em divindade, ele vai estar explicando um pouquinho mais sobre isso daí. Presidente do projeto Semeando Rema nos 5 continentes da Terra. Líder das igrejas apostólicas Rema no Brasil, Moçambique, Malawi, Angola, Congo, Zâmbia, Portugal, Índia e Paquistão. Também é conferencista internacional, aleluia, e escritor também. Esse aí é o apóstolo Marcos Santana, ele também vai estar colaborando também aqui conosco, vai estar falando um pouquinho sobre esse projeto, essa caminhada de 30 anos, amém, apóstolo? Amém, amém. Então, antes de a gente falar um pouquinho do Apocalipse, vamos falar um pouquinho da nossa experiência aí no campo, E um abraço a você, amigo, amiga, que está com a gente, participando, dando a honra da sua presença conosco nesse podcast. E são 30 anos de ministério, comecei muito cedo, comecei já o ministério com 15 anos de idade, mas aos 21 anos já assumi o primeiro trabalho, a primeira congregação, a primeira igreja. Então já estou com 51 anos, então já se vai aí 30 anos de trabalho, à frente da obra de Deus. E o currículo faz parte do dia a dia, conta um pouco da história, Amém. E a questão do curso de bacharel em teologia, já comecei muito cedo, antes de poder se formar, que só podia a partir dos 18 anos, eu já tinha realizado meu primeiro curso de teologia.
Então, foram 4 cursos que eu fiz e leciono, dou aula de teologia desde sempre. Então, isso me deu alguns títulos, né, e, em alguns lugares, e um deles é o doutorado em divindade, que é um curso, uma especialização maior em relação aos assuntos temáticos e doutrinários. Projeto Semeando do Rema, Igreja Apostólica Rema, a diferença é que o projeto Semeando do Rema é uma visão missionária, está no mundo todo. E 5 continentes. Nos 5 continentes. Lá em Nova Zelândia, com o missionário Clayton, ainda embrionário, está ainda no trabalho de campo, também nos Estados Unidos, com a Evelyn. Mas nos outros continentes já está estabelecido, funcionando com igrejas e com projetos sociais. A África é o nosso projeto social de orfanatos, muitas igrejas e orfanatos. Interessante. Brasil, atuamos com igrejas e centros de recuperação de drogas. Aqui na Europa, temos as igrejas que estão nascendo e vamos trabalhar com idosos, com o nosso centro de apoio e acolhimento a idosos, né, chamado Noemi. Na África, Rei Davi, e no Brasil, Casa do Oleiro, né? Extra forte. Então, o Projeto Semeando do Rema é isso, é uma evangelização mundial, mega projeto, através de projetos sociais para ganhar o mundo todo para Jesus, através dos núcleos de multiplicação, da Escola de Profetas e da Escola da Família. Tem estratégia, né? Métodos estratégicos para levar Jesus às pessoas. Glória a Deus. Bem, então, esse é um pouquinho. A Igreja Apostólica Rema são as comunidades locais, né? E precisamos de pelo menos uma comunidade local, a princípio em cada continente, que é o que a gente está conseguindo esse ano já terminar esse objetivo, para poder cada comunidade local abrir novas comunidades em outros países e outras cidades. E assim ganharmos o mundo todo para Jesus, levar o evangelho a todas as pessoas e a toda criatura. Amém. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. A visão não é regional, a visão é mundial. Mundial. Glória a Deus. O apóstolo Marcos Santana sabe o que é. É um exemplo na igreja, né? Um exemplo a ser seguido. Ele sabe aquilo que quer. Glória a Deus. Apóstolo, já entramos dentro do nosso tema. Nosso tema. Você sabe pedir uma Sim, fica à vontade, querido. Livros, né? É isso, a gente interessante. Tem 2 livros que não estão mais disponíveis, estão esgotaram. E vamos ver aí, vou reformá-los, porque o tempo vai mudando, né? A gente precisa reformar, né? Mas é Vencendo a Depressão pela Fé e De Onde Vem para Onde Vai. É um tema de Apocalipse que eu prego desde jovem, desde garoto. Eu tenho Deus tem me dado essa unção de pregar sobre o Apocalipse. Então tem esses 2 livros editados. E a questão de conferencista internacional, porque nós já tivemos, pela graça de Deus, em mais de 30 países, e levando a palavra de Deus, pregando em igrejas, seminários, especialmente em Israel, né, com caravanas, várias caravanas em Israel. Então recebemos essa honra de poder ser considerado pregador internacional. Glória a Deus, aleluia. Falando de Bíblia, né? Escatologia bíblica. Nos destrincha e nos explica o que é a escatologia bíblica. Muita gente às vezes se depara com o nome escatologia bíblica, teologia bíblica. Muita gente vê esse nome, mas não entende o que é. Explica para nós o que é isso. A escatologia são 2 palavras, né? 2 palavras gregas, scaton e logia, que significa futuro, né? E estudo. Então seria estudo das últimas coisas, doutrina das últimas coisas. Na disciplina teológica, escatologia é a doutrina dos últimos acontecimentos. Não é isso? E a base principal da escatologia está em Apocalipse, que é o livro da revelação. Não é o livro do medo, né? Glória a Deus. Eu lembro do pessoal no passado falava assim: não fica muito lendo a Bíblia não, que você fica doido. Isso já. Né? Principalmente Apocalipse, né? Você fica doido. Não é um livro de deixar ninguém doido, não é um livro de mistérios, é um livro de revelação. O objetivo de Apocalipse é revelar, descortinar o que está para acontecer. E associado ao Apocalipse, dentro da escatologia, está Daniel, que é fundamental, né? É o Apocalipse do Velho Testamento. É conhecido o livro de Daniel, também o livro de Zacarias. Os profetas todos são escatológicos também,
mas o livro de Zacarias é altamente profundo, né? Ele revela especialmente questões de Israel do milênio. E nós temos também Jesus falando muito sobre escatologia no Evangelho, tanto de Mateus, Marcos, Lucas e João, muito especialmente em Mateus 24, que é realmente, né, o ápice. Paulo também, o apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro, o apóstolo Judas, né, são figuras emblemáticas da escatologia bíblica. Então, se tiverem aí algumas perguntas aí dentro desses assuntos, vamos hoje aí tentar aí, glória a Deus, né, resolver em nome de Jesus. Quer começar, Tiago? Pode começar que eu vou Amém. aqui já. Pode começar. Aleluias. Apóstolo, eu gostaria de saber, uma perguntinha básica, né? Fácil de responder. As 3 doutrinas da escatologia, as 3 visões ali da escatologia, para começar a entendermos esse assunto. Ok, nós temos na escatologia bíblica, o Vinícius e querido Tiago, algumas visões diferentes a respeito de ordem dos acontecimentos e da forma dos acontecimentos. E essas visões não quer dizer que estão erradas. A base delas são bíblicas, mas são formas de ver diferente. Então, por exemplo, vou citar, existem várias. Existe sobre a grande tribulação, né, que pode ser pré-milenista, pré-tribulacionista, pós-tribulacionista, mesotribulacionista. Tem também relação ao milênio, né? Pré-milenar, exatamente. Né? Pós-milenar. Então tem várias, dispensacionalista ou não, então tem várias formas. Mas eu acho que o que hoje a gente podia se ater hoje para explicar e conversar com o pessoal é sobre a questão que eu acho que chama mais atenção, é a questão do pré-tribulacionismo, o mesotribulacionismo e o pós-tribulacionismo. Essas 3 visões básicas que são simplesmente o seguinte: quando Jesus virá? Então é fato para todos os debatedores da Bíblia, você pode assistir aí podcast sobre o tema, que todo mundo concorda que Jesus virá. Né? Os 3 já concordam. Pronto, Jesus virá. Isso inclusive ninguém precisa brigar com ninguém, né? Porque o fato é que Jesus virá. Ele já veio, morreu por nós, prometeu voltar e voltará. Isso que é o mais importante. A gente está o quê? Preparado para esse retorno, não é? Então, não vejo quem pensa pré, pós ou meso herético, não, até porque a base é bíblica, e até porque isso não vai influenciar na verdadeira verdade do futuro da igreja, que é morar eternamente com o Senhor. Todos cremos nisso, né? Entendeu, Tiago? E todos cremos também que ele voltará. Agora, como pensam os pré-tribulacionistas? Eles pensam que a grande tribulação não vai se manifestar antes que Cristo arrebate a igreja. Ou seja, numa visão pré-tribulacionista, especialmente do meio pentecostal, se crê com base bíblica, não é sem base bíblica, com base bíblica, que a grande tribulação começa com o arrebatamento da igreja, que um dos motivos para a grande tribulação se estabelecer é porque a igreja foi tirada e vai haver uma grande confusão mundial. Então eles acreditam num acontecimento chave. E esse acontecimento seria o arrebatamento da igreja. Então a igreja não participa da grande tribulação. Essa é a visão pré-tribulacionista. A visão pós-tribulacionista, que é a visão muito ligada aos cristãos históricos, né, as igrejas mais históricas, está ligado à volta de Jesus no final dos 7 anos da grande tribulação. Então a igreja participaria de toda a grande tribulação. E quando Jesus vier buscar Israel, defender Israel, defender Israel, Israel está sitiado, sendo destruído. Nesse momento todo olho verá Jesus voltando para buscar Israel, para livrar Israel. Então nesse momento é que Jesus arrebata a igreja, tira a igreja. Então a igreja passaria pela grande, nessa visão. Na visão pós-tribulacionista, participaria de toda 7 anos. 7 anos. Tem muito sentido isso? A igreja passar por isso? Olha, tem base muito forte bíblica,
Mas tem questionamentos, tanto pré quanto pós, até o meso. O meso-tribulacionismo crê que a igreja será arrebatada no meio. Então, são 7 anos. Isso, você perguntar onde é que está escrito? Daniel, e também no Apocalipse, fala de dias contados, 1.240 dias. Contados, são 3 anos e meio. Daniel fala de tempo, 1 tempo, 2 tempos, metade de um tempo. Ele está falando que haverá 3 anos e meio e 3 anos e meio. É bem claro esse período de 7 anos para tratamento do judeu, para a conversão de Israel a Cristo. E o mundo vai ser impactado pelo anticristo, mas Cristo vem buscar a sua igreja. Quando? Antes? Depois? Ou no meio? Meso-tribulacionista pensa que é no meio. 3 anos e meio ali, aproximadamente, Cristo tira a sua igreja. O meso-tribulacionismo, embora seja a visão menos aderida, ela consegue responder a ambas as situações. Por exemplo, pré-tribulacionismo diz que Jesus voltará antes da grande tribulação. No entanto, existem textos de Apocalipse que fala João vê um grande povo no céu. Ele vê uma multidão, mas incontável, de vestes brancas. Então ele pergunta para o ancião: quem são? De onde vêm? E a resposta é: vieram da grande tribulação. Então, pronto, criou um problema para o pré-tribulacionista. Então, a igreja passou pela grande tribulação. Entende? Aí o pós-tribulacionista diz aí, tá vendo? Por isso. Mas aí o pré-tribulacionista pergunta para o pós: mas e onde estão o tempo que a igreja vai viver com Cristo no céu, as bodas do Cordeiro? Se ela vai ser tirada só no final, e a boda do Cordeiro que acontece durante a grande tribulação? Então já também fica como? Aconteceu quando? Na terra? Não, é no céu. Julgamento das obras. Enquanto a grande tribulação está acontecendo aqui na terra, lá no céu está acontecendo o casamento de Cristo da igreja. Então, o meso responde a ambos. Entendeu? Joga tanto um lado quanto porque ele está no meio. Então, a igreja passa pela tribulação, porém não a parte mais severa. E ao mesmo tempo, quando a igreja sobe, ela vai estar nas bodas do Cordeiro, no julgamento das obras dos crentes para os galardões. Então o meso ele responde mais, né? Então por isso eu acho sempre o equilíbrio eu acho mais coerente. A igreja então passaria por 3 anos e meio só de tribulação. A visão meso-tribulacionista é essa. Eu, por exemplo, na Escritura, vejo um texto muito interessante, Tiago e Evangelista Vinícius, que está em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 51 e 52. Diz assim, olha: eis que vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, ou seja, nem todos morreremos. Mas todos seremos transformados. Esse texto aqui está em conformidade com 1 Tessalonicenses 4, né? Que diz que vai haver a voz do arcanjo e o Senhor vai descer com alarido e voz de trombeta. Os que morreram em Cristo vão ressuscitar primeiro e juntos vamos nos encontrar com o Senhor nos ares. Então Paulo aqui está falando da igreja de Corinto que nem todos nós vamos morrer. Alguns vão estar vivos, mas todos os mortos e vivos seremos transformados. Essa transformação é a transformação de glória. Significa que a partir do arrebatamento da igreja, nós teremos um novo corpo. Esse semblante, mas o corpo de Adão no Éden. O corpo de Jesus ressuscitado. O corpo de Elias que tem hoje. É um corpo glorificado. Isso tanto os mortos quanto os vivos. Então Paulo está dizendo que nós teremos um novo corpo. E ele diz no 52 assim: isso acontecerá no momento, num abrir e fechar de olhos. Ora, ele está falando da rapidez do arrebatamento. Alguns questionam o arrebatamento. Por exemplo, o próprio pós-tribulacionismo diz que o arrebatamento será visível aos olhos do mundo todo. As pessoas vão ver. Mas é muito rápido abrir e fechar de olhos para alguém testemunhar
como Pois é. testemunho ocular. Interessante. Não é verdade? Então, o arrebatamento muito provavelmente será algo invisível, Não. né? Muito rápido. Abrir e fechar de olhos é isso aqui, ó. É um milionésimo de segundo. Isso já É foi. muito rápido, é um desaparecimento extraordinário, não é? Quem está na Terra não vai Não ver. tem condição. Porque esse rápido. Você está na minha frente, você não está mais. Então, é muito claro esse texto do apóstolo Paulo. Porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão. Olha, tem outra coisa interessante aqui, muito forte, olha. No abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta. A Bíblia fala de 7 trombetas. Então, aqui o apóstolo Paulo está dando uma ideia de que o arrebatamento, o motivo, a última trombeta, que são 7, a grande tragédia mundial, que é a última trombeta, cada trombeta é uma tragédia. Então, a última trombeta pode ser o desaparecimento da igreja. Isso aí. Né? Ele está dizendo aqui a última trombeta. Então, quando acontece a última trombeta? Mais ou menos no meio da tribulação. Entendeu? Porque são 7 trombetas que são tocar, assim, aumentando o assunto, né? Rendendo, que é igual o burro, né? O tempero aqui já começou forte. Já. Mas o que o João chora quando ele está no céu, no Apocalipse, ele chora. Por que ele chora? Porque ele vê um livro que não pode ser aberto, um rolo que não pode ser lido. Ninguém é digno. Então, alguém diz para ele que tem um digno, e o digno é Jesus. E Jesus abre os 7 selos. O que são os 7 selos? São revelações do que vai acontecer no Apocalipse, revelações do que vai acontecer no mundo. E o último selo é a revelação de que vai haver 7 trombetas. Então, quando o último selo é revelado, aparecem 7 trombetas. Essas 7 trombetas são 7 acontecimentos catastróficos. Meteoro que cai do céu, o sol que escurece, água que vira sangue, rio vira sangue. Coisas catastróficas. A natureza será abalada, né? Fome, que é o cavaleiro amarelo, morte, o cavaleiro negro, o próprio anticristo, porque a grande tribulação, na verdade, começa com um acordo de paz. De paz, a gente não tem que estar muito focado em guerra. Guerra é um sinal. Verdade. Mas a grande tribulação não começa com uma guerra, ela começa com a paz. Quando houver um acordo entre árabes, judeus, o mundo todo, em função de um homem. Está mudando esse nome paz aí. Né? A gente está vendo isso aí, paz e segurança. Exatamente. Pedro fala, quando disserem que houver paz e segurança, haverá uma repentina destruição. É o que dizem. É o que diz o apóstolo. Então, as 7 trombetas são 7 acontecimentos. Nas 7 trombetas, 3 acontecimentos, 4 são bem no início dos 3 anos e meio. 3 acontecimentos são chamados de ais. 3 ai. É porque o negócio, ai, é porque é mais doloroso. E é o que vai acontecer na metade da tribulação. Então, acredito que a igreja passa por essa fase, até os ais. Mas depois dos ais, aí vem as 7 taças. Taça é Deus derramando a ira dele. E o que são as taças? Se você analisar as 7 taças, elas são exatamente iguais às 7 trombetas, só que muito mais grave. Muito mais profundo. É a ira de Deus. É a ira de Deus. Então o próprio Satanás, o próprio anticristo e seu domínio vai sofrer. Na primeira parte não, o mundo vai sofrer. A elite não. A elite está preparada. Entendeu? Eles estão fazendo as estruturas dele para se preparar. Basta você ver as reportagens, você sabe que eles estão preparados. A Suíça, por exemplo, tem mais bunker de arma nuclear do que número de habitantes. Olha, então, quer dizer, então que... Estão preparados, eles sabem para onde ir, né? Mas nas 7 taças, ninguém escapa, nem ele. Então vai ser a ruína, o colapso do governo do anticristo, que a Bíblia diz, caiu a grande Babilônia, o sistema. Você entendeu? Então, 7 anos vai ser para derrotar o mal definitivamente. Os 7 anos será para a conversão de Israel. Porque Israel, quando se vê fechado, porque o anticristo não tiver mais o que fazer, perdeu tudo, ele vai, diz Zacarias, fechar todas as nações contra Israel.
E a Bíblia diz que o sangue vai estar na canela do cavalo. Muita morte em Israel. Então Cristo desce para defender Israel, para lançar o anticristo falso profeta no lago de fogo e para fazer com que o milênio se estabeleça na terra e Israel governe com Cristo no milênio. Só que Israel, para isso, para ser salvo, Israel vai precisar reconhecer a Cristo. Senão não será salvo. A salvação, Tiago, é em Jesus. Não tem papa, não tem pastor, não tem apóstolo, não tem bispo, não tem ninguém salva. Entendeu, meu amigo? Quem salva é Jesus. Então hoje eu tenho a oportunidade de ser salvo em Cristo. A religião sua pouco importa, mas só quem salva é Jesus. Obras não salvam, né? Boas intenções não salvam, ser bonzinho não salva, e ninguém é bom, caridade não salva, só quem salva é Jesus. E o judeu são as pessoas mais cumpridoras da Bíblia. Os judeus servem o Deus certo. Inclusive o nome do Deus verdadeiro é Deus de Israel. Glória a Deus. Mas eles negligenciam Jesus. Por isso, não são salvos. E Deus tem um projeto de salvação para os judeus da nação inteira. Deus não tem um projeto para o Brasil de salvação inteira. Deus não tem um projeto de salvação inteiro para Portugal, não. Jesus veio e morreu por todos. Aquele que crê será salvo, que não crê será condenado. Mas o Senhor tem um projeto de salvação para a nação de Israel inteira, porque Deus é grato. É de Israel que veio Jesus. Apocalipse 12. Israel é perseguido por causa do que ele fez, que foi gerar o Cristo. Jesus é judeu. Então você vê que Israel sofre até hoje. Você vê aí, ó. O cara entra lá em Israel, lá um grupo lá do Hamas, mata todo mundo, pega o pessoal dormindo, mata, põe criança, tira a criança da barriga da mãe, grávida, coloca dentro do forno para queimar, estupra as mulheres na frente dos seus maridos e filhos, depois mata um a um. Tem gente que está presa até hoje, já mais de um ano, está lá como... E o mundo faz o quê? Fala nada, fica quietinho. Essas coisas não incomodam o mundo. Entre eles se viram. Sem problema. Mas aí Israel vai se defender, vai jogar bomba para tirar os reféns, quer eliminar esse grupo capaz de fazer tamanha atrocidade, é genocida. Então há um ódio, há um antissemismo, que é um ódio contra a descendência de Sem, né, que é Israel. Então, esse ódio vem da onde? A pessoa nem explica porque que ele odeia. Ele só odeia. É o mal, é Satanás. Está lá em Apocalipse 12. Então, vai fechar em cima de Israel essa tragédia. Israel, então, vai reconhecer Cristo, porque Cristo vai aparecer com as mãos furadas. O homem, já não tem aquele louvor? O homem das mãos furadas. Não é verdade? Jesus vai aparecer, porque quando você for, Vinícius, transformado, você não tem mais defeito físico. Nenhum. Você é perfeito. Quando o Tiago for transformado, Tiago, no arrebatamento, acabou nenhuma imperfeição. É a perfeição. Você brilha como o sol. A mesma coisa eu e todos que vamos ser transformados. Então, se tivesse um buraco na mão, um defeito, ia desaparecer. Mas Jesus passou por essa transformação quando foi ressuscitado, mas Deus manteve os sinais. Como é que a gente sabe? Com um Tomé. A certeza é ali. Né? Toca aqui, Tomé. Põe aqui. Ele era real, aquilo era real. Real. Então por que ficou essas marcas? Porque Israel vai ter que testemunhar que eles crucificaram, diz o Zacarias. Eles vão plantear, chorar por aqueles que eles transpassaram. A nação vai se converter, Jesus vai destruir todos que têm a marca da besta, porque vai ter um sinal, e todos que não têm vão entrar para governar com Cristo no milênio. Israel vai ser a glória do milênio, vai ser amado no milênio, vai ser... Diz a Bíblia que os homens vão a Israel para segurar na veste de um judeu e dizer, sabemos que Deus é contigo. Esse ódio vai desaparecer, vai dar lugar a uma honra. Os judeus vão ter um tempo de 1000 anos de honra na terra. Meu Deus. Para que isso aconteça, tem que reconhecer Jesus. Para reconhecer Jesus, tem que ter grande tribulação, senão não reconhece. Esse é o propósito. Poucas pessoas falam disso aí. Só estamos aqui com conteúdo aqui muito mega interessante, que poucos falam sobre o arrebatamento da igreja, né? Nesses últimos tempos, pouco se fala sobre o arrebatamento da igreja. Parece que está
o sistema, se eu posso falar assim, o sistema está escondendo a verdade da gente, que é o arrebatamento da igreja. O lapso das igrejas é: Jesus vem, não se sabe a hora, nem o momento, nem o local, nem o dia, só Deus sabe. Mas parece que nesses últimos tempos, o tema arrebatamento da igreja tem se falado pouquíssimo mesmo. E se a gente não dá atenção a esse fato, se a gente não conhece a verdade, realmente a gente é deixado para trás. Verdade, apóstolo. E durante, aí, por exemplo, aí, durante os 3 anos e meio, Jesus veio e levou o seu povo, sua igreja. E aqueles que ficam, ainda tem chance de salvação? Olhando para o lado espiritual, lado... Muito boa pergunta, Tiago. Excelente pergunta. Vocês estão hoje afiadíssimos, né? Nós também somos alunos da escola de profeta, né? Glória a Deus. Mas o que acontece? A salvação sempre existirá. Isso é muito importante, né? Porque a salvação, Tiago, ela é feita em Jesus. É o que Jesus fez por nós que nos salva. A fé, a gente precisa crer que Jesus fez. Não basta acreditar. Acreditar é diferente de crer, né? O crer, aquele que crê será salvo, não é aquele que acreditar será salvo. Muita gente acredita que Jesus veio 2000 anos atrás e morreu por ele. Só acredita. Só acredita. Aconteceu. Uhum. Mas isso não salva. O crer, na palavra hebraica, está carregado de acreditar, conhecer e obedecer. Então quem crê, aquele que crê e for batizado, será salvo. Por quê? Você acreditou e assumiu e obedeceu. Então, a salvação está aberta em todos os tempos. Todos, né? Então, hoje, temos liberdade de aceitar Cristo. Na grande tribulação, será fechado um sistema que você vai receber, todas as pessoas vão receber uma marca, uma identificação, um documento que não ficará mais na nossa carteira, ficará no punho direito ou na testa. Sim. Isso está sendo preparado hoje já, isso já existe. E essa espécie de identificação digital, você vai movimentar do carteira de motorista, dados bancários. Imagina, você não precisa mais de papel. Quem é que pode te roubar? Mudou, velho. Todo mundo vai querer isso. E a pessoa que obedecer a esse sistema, ela vai ter ajuda do governo, porque vai ter catástrofes internacionais gravíssimas, maremotos, né? Lembre-se que a vida continua. Na grande tribulação a vida continua, tendo filhos. Então, onde é que você vai levar sua esposa para ganhar o bebê? Se você não tem a marca. Como é que você vai ser atendido no hospital? Como é que você vai trabalhar? Como é que você vai receber o seu dinheiro do seu trabalho na conta? É interessante. Entendeu? Para esse sistema aparecer, tem que aumentar o nível de necessidade da população. Exatamente, vai criar uma dependência. E aí o que vai acontecer? As pessoas, elas vão aceitar. E se aceitar, está condenado, porque elas vão ter consciência de que estão aceitando o sistema do mal, o sistema do maligno. E aquilo que você falou sobre falar pouco de arrebatamento nesse tempo, eu acredito que é isso. Estamos muito preocupados com a vida do dia a dia e não estamos querendo muito que Jesus volte, porque está tão gostoso, está tão bom, não é verdade? É uma ideia falsa, perigosa, mas real. Então as pessoas que morrerem hoje, estão com Jesus, vão para o paraíso. E se não está com Jesus, vai para o Hades aguardar o arrebatamento e o julgamento final, para ser condenado. Quem morrer na tribulação? A mesma coisa. Ele vai ser, se morreu com Cristo, sem o sinal da besta, foi decapitado, resistiu lá e morreu, vai ser encaminhado para o paraíso. Só que, se morrer depois dos 3 anos e meio, não vai ser mais arrebatado com a igreja, porque a igreja já foi arrebatada. Os mortos já ressuscitaram. Vai aguardar também o julgamento final. Mas no julgamento final não será condenado. E nem será julgado. Será absolvido. A Bíblia diz que terá que vai ficar à direita e que vai ficar à esquerda. Então tem salvação na grande tribulação? Tem. Em qualquer uma das interpretações pré, meso ou pós, quem na grande tribulação morrer com Cristo sem o sinal da besta, será salvo. Entendeu? Só vai esperar um pouco de tempo. Só que no segundo pré não espera, vai ter uma segunda, uma terceira ressurreição, a do arrebatamento, a da
grande Também tribulação, 3 vezes, então. e lá no milênio, depois do milênio, o julgamento final. O pós não, serão só 2, e o meso também, só 2. Então, no meso e no pós, a pessoa que for salva na tribulação vai aguardar a ressurreição no final. Porque só quem ressuscita é quem é arrebatado com a igreja. Entende? Mas a salvação é sempre. No milênio, 1000 anos depois da grande tribulação, que Cristo vai governar pessoalmente em Jerusalém, Israel vai estar ao lado de Cristo, a igreja vai estar ao lado de Cristo, e as nações que não aceitaram o sinal da besta, não ficaram contra Israel, vão viver normalmente carne e osso, tendo filhos na terra, e a terra será 1000 anos de paz, e vai nascer gente, e vai morrer gente. E a mesma coisa, quem crê que Jesus está lá em Jerusalém, é o Salvador, será salvo. Vai ter quem não crê. No final da tribulação, do milênio, Satanás será solto e vai levantar multidões contra Cristo. No final do milênio. Ainda. Então haverá salvos e perdidos. Todo o tempo da humanidade vai haver salvos e perdidos. Só vai terminar isso no julgamento final, porque aí encerrou. Não nasce mais ninguém. Não tem mais nada. Acabou. Vai ser julgado. Quem descer ao abismo vai ao abismo. Quem tiver com o Senhor estará para sempre. E não haverá mais multiplicação, casamento. Apóstolo, mas como é que a gente sabe disso? Jesus falou. Os fariseus perguntaram, no céu como é que vai ser? Fazendo uma chacota com Jesus, né? Porque uma mulher morreu, o marido dela morreu. Aí, você sabe que na lei judaica, o irmão mais próximo tem que assumir a viúva. Aí, pronto, o irmão assumiu, só que morreu também. Aí o outro assumiu. Pronto, morreu também. O fariseu falando com Jesus. Bem, lá na eternidade, porque na verdade não foi o fariseu, foi o saduceu. Porque o fariseu acreditava em ressurreição, o saduceu não. O saduceu que estava discutindo com Jesus sobre ressurreição. E aí ele diz, lá no céu, ela vai ser mulher de quem? Já no céu. Né? Dos que morreram, que dizer? Todos que morreram? Todos morreram, 5 morreram. Ele podia ser de qualquer um, exemplo. Ela vai ser mulher de quem? Jesus falou, vocês erram porque vocês não conhecem as Escrituras e nem o poder de Deus. Vocês não sabem que lá no céu todos serão como os anjos de Deus? Como são os anjos de Deus? Eles não têm relacionamento sexual. No céu isso acabou. Não há mais proliferação, multiplicação, não há gestação. Acabou o número de série. Terminou. Então só aí vai terminar a questão de salvação e perdição. Perdido, perdido, salvo, salvo eternamente. Entendeu? Agora, enquanto estivermos aqui até o fim do milênio, vai ter perdidos e salvos. Todos que abraçarem Jesus, a começar de hoje, meu amigo, está salvo. Né? E quem negligenciar a fé em Cristo, não importa quando, em que época, em que situação, sempre estará perdido. Eu fiquei com uma dúvida, apóstolo. O senhor falou que aquelas pessoas que vai ser absorvido, por mais que ela não aceite Jesus, passou a tribulação, morreu, vai ser absorvido. E muitos que estiver assistindo aí vai pensar, eu posso viver de qualquer jeito e vou ser absorvido, sem aceitar Jesus. Sem chance. A salvação, ela é a disciplina teológica muito correta e bíblica. A salvação, ela é cristocêntrica. A Bíblia, por exemplo, é cristocêntrica. Por que a genealogia do Gênesis, a de Mateus e toda a Bíblia, não é a genealogia de todos? Não se tem a genealogia de todo mundo. É só da linha de Jesus. O interesse da Bíblia é apresentar Jesus. Jesus é o centro da Bíblia. É a semente da mulher de Gênesis. Né? É o cordeiro da Páscoa de Êxodo. Né? E vai até o Rei dos Reis em Apocalipse. Né? A gente poderia falar de cada livro aqui. Então Jesus é o centro da Bíblia. Por quê? A salvação está em Cristo, Tiago. Qualquer outro método, qualquer outro meio é ilusão e leva a pessoa à condenação. Só somos salvos por Cristo. Aquilo que Cristo fez na cruz, por nós, morreu por nós. A gente precisa se conectar àquilo através da fé. Quando eu creio, sou disposto a obedecer as Escrituras, aquele ato de Jesus passa a valer em minha vida. Então, aquele sangue inocente purifica os meus pecados e eu sou salvo. É a única forma.
Não há outro caminho. Não existe outro caminho. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai por outro método, por outra pessoa, a não ser por mim. Verdade. Interessante, apóstolo. Eu gostaria de estar aqui pedindo explicação sobre o protagonista de Apocalipse, né? João. Muitas pessoas falam, inclusive os espiritistas, eles usam essa tática aqui para poder falar sobre o espírito sair do corpo, essas coisas assim. Explica para nós sobre o acontecimento de Apocalipse 1, versículo 9. Eu, João, que também sou vosso irmãos e companheiros na aflição, no reino e na paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo, e fui arrebatado em espírito. A questão é essa: o espírito dele saiu do corpo, o espírito dele ficou, ele foi arrebatado, só ele teve uma visão, aquilo aconteceu, não aconteceu? Que situação foi essa aí? Bem, muito boa pergunta, evangelista Vinícius. Sabe que o homem, o gênero, né? O homem, a mulher, o ser humano, ele é composto de uma natureza tricotômica, que significa dizer espírito, alma e corpo. Você pode ver lá em Tessalonicenses, e a Bíblia toda, mas eu quero citar Tessalonicenses, que diz que nós devemos servir ao Senhor em espírito, alma e corpo. E a ordem é exatamente espírito, alma, não é corpo, alma e espírito. Existe uma ordem. É espírito, alma e corpo. Terceiro. Porque o nosso espírito é a essência do nosso ser. Quem é realmente o Vinícius? É o espírito dele. É a identidade que ele recebeu do céu. Ele veio de Deus. Ele tem uma identidade. Está ligado ao fôlego, lá em Gênesis? Fôlego de vida. Exato. Que é o Senhor que veio de Deus. Deus. Entendeu? É a nossa identidade em Deus. Esse é o verdadeiro Tiago. E é um Tiago desconhecido. Mas é um Tiago que tem um nome escrito no céu numa pedra branca. A gente vê lá em Apocalipse capítulo 3. Tem até um nome. Não é o nome que o pai e a mãe deu. É o nome que Deus deu. É uma identidade divina. E você é conhecido por esse nome lá. Exatamente. Um exemplo é Jacó. Jacó, o nome dele significa suplantador. Quem deu? O pai e a mãe. Entende? Pai e a mãe que deu. Ele era guerreiro, nasceu agarrado no calcanhar do irmão. O pai e a mãe falou: esse vai lutar pelo que quer e usa qualquer método. Suplantador, Jacó. Ele se achava, queria ser o irmão. Quando o pai perguntou: quem é você? Ele disse: eu sou Esaú, para enganar o pai. Então quem ele queria ser? O irmão. Mas quem ele era? Israel. Quando ele brigou com Deus, né? Com Deus, né? Brigou contra Deus. Ele brigou com Deus. Ele agarrou, ele queria bem. Qual foi a bênção? Que fosse revelada a verdadeira natureza dele. Então Israel. Muito bom, muito bom. Entende? Então, o espírito do homem é a maior essência do homem. É o verdadeiro homem. E a alma? A alma é que torna a gente humano. A alma são nossas emoções. Entende? A alma que faz a gente ser diferente. Não é isso? Cada um é cada um. A gente reage diferente. Mas a alma não somos nós só que temos. O animal também tem. O animal não tem espírito. Por isso não é eterno. Mas tem uma alma, sentimentos, reações, gênios. Não é isso? E o corpo? O corpo é uma veste. O corpo é um boneco, é uma veste. Ele se sair, a alma está no sangue, se ela for derramado, o sangue for derramado, acabou, o corpo morre. O espírito não. Entendeu? O espírito, ele continua independente do corpo. Então, quando João é arrebatado, o seu corpo e sua alma ficam na ilha de Patmos dormindo, normalmente. O corpo vive da alma. Ele fica dormindo e não em estado de inércia. Tem consciência ou não tem consciência? Dormindo. Porque quando você dorme, você não tem consciência. Você está apagado, como se estivesse morto. Entendeu? O que te dá a verdadeira consciência é o seu espírito. Por isso que você sonha.
Mas nós sonhamos por causa do espírito, não? Por causa do espírito. Foi cada sonho cabuloso. Tem a ver com o espírito, será? Exato, porque o espírito, você continua acordado, dormindo. Como pode uma pessoa estar acordada e dormindo? Porque as almas a alma é o nosso sentido. Você está dormindo, você não está vendo. Você está dormindo, você não está ouvindo. Você é como se estivesse morto. Mas você não está morto, você não está deteriorando. Porque o seu sangue está ativo, sua alma está ativa, seus sentidos estão apenas desligados, mas não morreram. Então, corpo e alma, eles não podem se separar. Se eles se separarem, gera morte física. Então, eles se mantêm, mas o espírito pode sair. Rapaz, interessante que Deus ele preservou. Sobre sair. O espírito sai sem nenhum problema para o corpo. Porque eu vejo que assim, alguém levou um tiro, ou uma facada, ou saiu muito sangue e morreu. Então quer dizer então que a alma saiu do corpo. A alma saiu do corpo. A alma dessa pessoa, a alma é a vida. A Bíblia diz que a alma habita no sangue, é por isso que nós não podemos comer sangue. Tem muita gente que come sangue de animal. É proibido, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo. Eu não sabia que era por causa disso. É por causa disso, porque ao comer o sangue, você está comendo a vida. Você está entendendo? Você não pode comer a vida de uma pessoa, do animal. E quem doa sangue? Doar sangue é um ato nobre, generoso, de compartilhar a vida com o próximo. Jesus, por exemplo, doou todo o seu sangue por nós. Jesus doou sangue, é verdade. Nós temos o sangue de Jesus. Aquele que aceita Jesus tem o sangue dele na sua vida. A ceia é você tomar, é uma transfusão espiritual. A Santa Ceia do Senhor. Você bebe do sangue de Jesus. Então você pode doar o seu sangue para o próximo, porque é um ato de compartilhamento de vida. Você está compartilhando a vida, mas você não pode compartilhar a morte. Que é comer. Que é comer do sangue, profanar o sangue. É uma profanação da vida. Derramamento de sangue. Por isso que muitos sacrifícios eles fazem com sangue. Com sangue, e a vida, né? E a vida. Por isso que a própria morte de Cristo derramou o sangue, porque Cristo deu a vida. Era o único preço que Deus podia receber pelos nossos pecados. Então, pode um espírito sair do corpo? Pode. João, o espírito dele foi ao céu. Até porque está escrito na Bíblia que no céu não entra carne e osso. Tá aí a explicação, porque a revelação só podia vir no Espírito. No Espírito. Paulo também, em 2 Coríntios 12, ele diz que um homem, era ele mesmo, foi arrebatado ao terceiro céu e viu coisas que não podia falar. Nós, com o Apocalipse, João, a ordem que ele recebeu, escreve. Entendeu? Escreve e passa para as igrejas. Mas Paulo viu coisas que foi dito, não escreva. Inefaláveis. São inefáveis, não fale. Entendeu? Então Paulo viu coisas mais profundas do que João. Fica em off na Bíblia. Por isso que ele rapaz. diz que aquilo que o olho nunca viu, o ouvido nunca ouviu, está preparado, que é coisa que não pode nem falar. Por que não pode falar? Nós não temos condição de compreender. O senhor falou que o corpo não pode entrar no céu, mas foi Elias que foi arrebatado, foi? Mas não foi o corpo físico doente, o corpo físico pecaminoso. Ele foi primeiro transformado. Por isso que no arrebatamento da igreja, nós vamos ser primeiro transformados. Estudamos em 1 Coríntios 15, né? E, os mortos vão ressuscitar, serão transformados. Nós vamos ser transformados em contato. Ou seja, a carne é como Jesus. Pensa em Jesus, porque às vezes a gente fica filosófico, é difícil de entender. Mas vamos, Adão e Jesus. Jesus é o segundo Adão, né? Então significa que quando Jesus ressuscitou, ele tinha a mesma aparência física, nariz, olho, mas era tudo perfeito. Tanto que a mulher falou assim: ô Senhor, onde é que você cuida aqui do jardim? Onde é que você colocou o corpo do mestre? Estava falando com Jesus. E ela disse: Maria. Aí que ela foi ver que ficou diferente. Entendeu? De uma forma, né? Apareceu de outra. É perfeição. Perfeição. Então, o corpo glorificado, ele não é mais essa carne aqui doente, limitada. Não. É como Adão no paraíso. Perfeito. É perfeita. É um corpo glorificado. Então, esse corpo vai entrar no céu. Esse corpo tem a origem na terra, mas é glorificado para entrar no céu. Agora, esse corpo nosso, João, como ele estava na ilha de Pátimo,
ele não podia. Elias entrou porque foi glorificado. Enoque entrou, foi glorificado. Moisés entrou porque foi glorificado. Os santos que apareceram no domingo que Jesus ressuscitou, muitos santos ressuscitaram naquele dia.